Filho e filha de Deus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Eric Rodrigues. Chegamos ao 20º episódio do Bom Dia Senhor. Como você já sabe, a melhor maneira de desejar ao Senhor um bom dia é estar atentos e ouvir com carinho e atenção o que Ele tem a nos dizer. Já pedimos que você curta essa mensagem, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe com as pessoas que precisam dela e deixe seu comentário também. Essas pequenas ações fazem uma grande diferença para o crescimento desse ministério, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Vamos falar um pouco sobre paz. Nosso verso tema está em Isaías 26, versículo 3, que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O dicionário disso define paz como calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e tranquilidade. Mas ao recapitular a história da humanidade, principalmente em episódios como a Segunda Guerra Mundial, que em 6 anos ceifou a vida de 40 a 70 milhões de pessoas, percebe-se que o mundo sofreu inúmeras vezes com a ausência da paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe outro tipo de paz. Uma paz que poucas pessoas experimentam. Outras ouviram falar e muitas não sabem nem que existe. Quando a Bíblia fala sobre paz, principalmente no Antigo Testamento, a palavra usada é Shalom. O dicionário bíblico do site biblia.com.br a descreve assim: Shalom tem um significado tão amplo que em nenhuma outra língua pode ser expressa em um só termo. Quer dizer estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e feliz. Shalom é o completo bem-estar que certamente equivale à paz no mais profundo significado. Paz com Deus e, em sequência, conosco e com os semelhantes. Se a verdadeira paz não é apenas ausência de guerra, e sim plenitude alcançada pelo equilíbrio de todas as faculdades do ser humano, seja física, mental, espiritual, financeira, profissional, nos relacionamentos. A pergunta é: como então experimentar esse tipo de paz? O mundo em que nós vivemos, em que as dificuldades da vida e as consequências do pecado nos colocam muitas vezes à beira do desespero, nos leva a pensar que essa paz que o Antigo Testamento ensina seria utopia. Mas quando olhamos para o episódio narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, nós somos acometidos por uma nova perspectiva. A história conta que após um dia cansativo, Jesus dormiu na popa do barco e houve uma grande tempestade. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. Sendo despertado pelos discípulos, Jesus acalmou a tempestade. O que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, enquanto vivermos nesse mundo, as tempestades irão acontecer mesmo quando Jesus estiver no nosso barco. Ou seja, mesmo que eu e você tenhamos a Jesus na nossa vida, as tempestades continuarão a acontecer, porque no barco em que nós estamos se encontra no mar desse mundo cruel de pecado. Segunda lição: a tendência do ser humano é se desesperar, pois esquece que Jesus está com ele. Os discípulos se desesperaram porque esqueceram que Jesus estava lá no barco com eles. Muitas vezes, passando pelas tempestades da vida, nós temos a tendência de nos desesperar, porque nós esquecemos que Jesus está conosco. Terceira lição: pode vir a tempestade que for. No final de tudo, se Jesus estiver no barco, Jesus vai acalmar. Que lição maravilhosa para minha e para a tua vida. Se nosso barco, que é a nossa vida, está no mar de tempestade, que é esse mundo cruel, e se nós estivermos com Jesus, se Ele estiver no nosso barco,
no final das contas, Ele vai acalmar a nossa tempestade. A ausência de guerras e conflitos é muito bom, mas Deus quer te dar algo muito maior e mais profundo do que isso. O pastor Alejandro Bulhon, em um sermão, falou uma frase que se eternizou em vários corações. Ele disse: Deus não te prometeu que nesse mundo você não teria dificuldades. Ele prometeu que em meio do vale da sombra da morte, Ele nunca te deixaria. Ele está aí perto de você. Shalom na tempestade não é utopia. Está você disposto e disposta a experimentar, sentir paz mesmo em meio à tempestade dessa vida? O segredo de tudo é: nunca deixe Jesus faltar em seu barco. Quero fazer uma oração por você nesse momento, para que Deus alcance a sua vida através dessa pequena mensagem. Nós te agradecemos, Deus eterno, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos pela oportunidade de te ouvir. Te agradecemos por essa ferramenta maravilhosa que nos ajuda a difundir essa mensagem para milhares de pessoas. Nós queremos te agradecer, porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como nós somos fracos sem ti. Nós queremos te pedir para que o Senhor venha nos ajudar, para que a gente venha clamar, convidar, para que Jesus nunca venha faltar no barco da nossa vida. Porque no mundo em que vivemos, mesmo com Jesus estando no nosso barco, as tempestades virão. E nós queremos te pedir que o Senhor acalme a tempestade que possa estar na nossa vida nesse momento. Nos dá um dia de vitória. Em nome de Jesus clamamos. Amém. Filho e filha de Deus, queremos pedir mais uma vez, ao fim desse episódio, você curta o conteúdo, compartilhe com as pessoas que precisam desse tipo de mensagem, ajude o nosso ministério a crescer. Queremos te pedir também que você se inscreva no canal se não é inscrito. Como sempre, meu desejo para a tua vida é que Deus te abençoe.